A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus nós estamos retornando aqui com vocês para nós estarmos ministrando mais uma aula e desta feita, de acordo com o nosso cronograma de aulas, a aula de número 4, estaremos abordando a lição de número 6 do nosso manual de estudo, que tem por título o Deus da Redenção. Então nós vamos ter aí das páginas 104 até a página número 127, nós estaremos abordando três assuntos importantes, que são a teologia do Pai, a teologia do Filho e a teologia do Espírito Santo. Tá? Nessa lição, o destaque está no Evangelho segundo João. Tá? Nas aulas anteriores, nós analisamos os evangelhos sinóticos, né? E agora a teologia contida nos evangelhos sinóticos, e agora nós vamos avançar um pouco para ver a perspectiva teológica inserida aqui no Evangelho de João. Tá? Nós vamos estar averiguando a importância que João ele teve dentro do pensamento teológico, focalizando o ministério terreno do Senhor Jesus. Tá? Então, o conteúdo ele vai lançar luz na missão divina da redenção e o cumprimento da mesma na pessoa do Pai, tendo em vista a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Tá, então, a doutrina bíblica, em tese, ela é o ensino ou estudo dos assuntos bíblicos ou aquele conjunto de princípios ou ensinamentos contidos dentro da Bíblia. Tá? Partindo desse princípio, quando você pega a doutrina bíblica, que é esse conjunto de princípios, já a teologia bíblica, ela é a ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo. Então, o conhecimento ou a crença ela precisa ser formulada de maneira metódica. Tá? É o estudo crítico, histórico e também, podemos dizer, psicológico das ideias religiosas. Então, objetivamente, a teologia ela vai se debruçar em falar sobre Deus, tá? E tem em mente aqui o aprendizado dos fatos concorrentes a Deus e as suas relações com o universo, como eu disse, e aí dentro desse viés o ser humano ele está também inserido, tá? Então, se você tem, se ciência é fato, tá? Quando você adiciona essas relações, tá? A ciência é um fato e mais relações, aí você tem o que podemos dizer aí a teologia cristã, tá? Então, a teologia bíblica, bem definida, ela serve para expressar, definir, defender e propagar o cristianismo. Tá? Então, quando nós recorremos ao primeiro texto aqui da nossa lição, que nós vamos recorrer aqui o primeiro objetivo, entrando aí na conceituação da teologia do Pai, a ideia é comparar a teologia de Deus Pai, que se acha em João, com a que se encontra no Antigo Testamento, entre outros escritos. Tá? Então, o Evangelho de João, quando você tem o primeiro contato com ele, vai deixar claro que Belém não é o começo, mas é apenas a entrada bendita neste mundo
daquele que é desde toda a eternidade. Ele é bendito eternamente, tá? Então você vai ter o conceito de paternidade de Deus, tá? Deus como Pai nas religiões pagãs. Então as religiões pagãs no Novo Testamento, sobre a grande influência da mitologia grego-romana, tinha lá os seus conceitos de Deus. Então a crença de que havia relacionamento biológico entre a divindade e o homem, dentro da filosofia grega, nos dias do Novo Testamento, isso estava bem sedimentado. Então, supõe-se da descendência original da humanidade, dentro da visão greco-romana, que os deuses fisicamente, eles tiveram relação com os humanos, né? E aí surgiram aí as raças e assim por diante. Tá? Quando você já vai olhar o conceito de Deus como Pai no Antigo Testamento, tá? Sendo Ele o Criador da humanidade, o ensino é que Deus é Pai de todos os homens. Tá? Até hoje ainda existe este conceito de que Deus é Pai de todos os seres humanos. Então, as indicações proféticas no Antigo Testamento, que antecipam o Novo Testamento quanto à paternidade de Deus, no propósito redentor, a nação de Israel em si, ela tinha esta percepção da paternidade à vista do Deus Redentor, tá? E eles achavam que isso era uma exclusividade deles, tá? E aí você vai ter um outro desdobramento aqui, Deus Pai entre os dois testamentos. Qual era a visão que eles tinham? Então essa visão, ela foi enfraquecida entre os dois testamentos pelo fato de não ter tido mais revelação divina, tá? Então ela foi sendo enfraquecida e aí Deus ele passou a ser visto como o Deus do medo e não o Deus do amor, o Deus que quando se manifestava era só para punir, com ira e assim por diante. Então o acolhimento redentor aqui saiu da pessoa de Deus e eles passaram a ter esse cuidado na observância ou na obediência da lei, tendo aí um Deus distante. Daí quando nós vamos olhar para a questão de Deus Pai e Deus Filho, o objetivo 2 da lição diz assim que é necessário alistar pelo menos 7 características do relacionamento entre o filho e o pai. Tá? Então, o versículo 14 de João 1, ele vai nos dizer o seguinte, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Tá? Então você tem aqui o verbo habitar, ele, no contexto aqui, ele dá a ideia de estender o seu tabernáculo. Foi basicamente o que ocorreu com Israel no deserto, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo de acordo com o modelo passado por ele, porque Deus estaria habitando entre eles. Tá? E quando nós olhamos para Apocalipse 21 e 3, esta ideia também ela está explícita. Diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Versão NVI. Já no capítulo 13 e versículo 6 diz assim: abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. A ideia é que tabernáculo é morada de Deus, aonde Deus reside, aonde Deus se faz
presente. Apocalipse 12:12 diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ou seja, a tenda, onde está estendido a moradia daqueles que estão diante de Deus. Tá? Uma das coisas que nós não podemos perder de vista, que lá na lição número 1 do manual, o objetivo de número 7, ele tratou ali da realidade da deidade, onde a proposta foi descrever o relacionamento de Jesus com o Pai e o Espírito Santo, a Trindade, tá? Então, vocês percebem que a construção desse pensamento teológico da Trindade, ele é distinto dentro do desenrolar do pensamento teológico no Antigo Testamento, que culmina agora no Novo Testamento. Tá? Então, em se tratando agora de teologia do Pai, Deus Pai e Deus Filho, temos que verificar então, aquelas características que são apresentadas. Tá? Então, a primeira característica que está implícita aqui no nosso manual é o Filho revela o Pai. Tá? Então, você tem aquela ideia que Deus nunca foi visto por alguém, João 1:18, e o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez revelar. Tá? Então, essa ideia que Deus nunca foi visto por alguém era uma realidade no Antigo Testamento, onde temos registro de visões, teofanias, que eram temporárias e parciais. Tá? Você vai ter um dos que teve uma das revelações mais contundentes foi Moisés, onde Deus pediu que ele ficasse ali numa rocha, que ele passaria, estenderia, cobriria ele com a sua mão e ele viria Deus pelas costas, que é uma teofania. Tá? Então você tem que o Filho unigênito que está no seio do Pai, ou íntima comunhão com o Pai. E aí na encarnação, o Filho, então, ele o fez conhecer. Tá? E quando você pega algumas abordagens no Evangelho de João, você vai ver Jesus dizendo, eu, Pai, somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, o Filho, ele revela o Pai. Uma outra característica que nós temos aqui, que é a segunda, tá? O Filho foi enviado pelo Pai. Tá? Isso Jesus ele deixou muito claro no Evangelho de João. Deus enviou o seu Filho com alvo específico para redimir aqueles que nele creem. Então, catalogar as referências do Evangelho de João e analisar estas questões com devido cuidado é enriquecedor e vai dar a você que está analisando, que estudando aqui a teologia de João, esta ideia de como o Filho foi enviado pelo Pai. Nós temos muitas declarações acerca desta questão. Pelo outro lado, a terceira característica, o Pai ama o Filho. Tá? Então, o Filho revela o Pai, o Filho foi enviado pelo Pai, razão pela qual ele revela o Pai. E agora vamos ter aqui algumas características que o Pai, ele ama o Filho. Tá? Então, quando nós vamos analisar o relacionamento entre a Trindade, é fundamental aqui este atributo, tá? Que é o amor e, consequentemente, o amor, ele é uma essência do próprio Deus. Lá em João, 1 João capítulo 4, nós vamos ter essa declaração aonde João ele vai dizer que Deus é amor. Tá? Então, demonstra aqui a pré-existência do Filho, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz e lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Lá em João capítulo 5 e versículo de número 20. Então Cristo, ele vai acentuar aqui ao segundo mandamento com base
nesse relacionamento recíproco. Quando você pega João 15 e 9, ele vai dizer o seguinte: como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós, permanecei no meu amor, tá? Então, quando você analisa essas questões, você precisa lançar mão da fala de Jesus, registrada em João 13:34 e em 17:25. 13:34 vai dizer o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Também vós uns aos outros vos ameis. Já em 17:25 ele diz o seguinte: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e eles conhecem que tu me enviastes a mim. Tá? Então, quando você analisa esta questão, fica bem claro aqui esta ideia que o Pai ama o Filho. E da mesma forma que o Pai ama o Filho ama os seus discípulos, aqueles que são seus, aqueles que fazem parte da obra da redenção. Tá? Então, quando você parte então, para a quarta característica, ela vai destacar o seguinte: o Pai e o Filho são glorificados um no outro. Tá? Então, você tem aqui uma espécie de relacionamento bilateral, ou seja, diz que daquilo que tem dois lados, ou você pode ver pelos dois lados, tá? Então, a ideia implícita aqui é que tanto o Pai é glorificado no Filho, e quanto o Filho é glorificado no Pai. Tá? Quando você lê o capítulo 17 de João, você vai ter esta ideia bem explícita ali nesse relacionamento que o Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. E em quinto lugar, a quinta característica aqui é a submissão do Filho ao Pai. Tá? Então, quando nós olhamos para o Evangelho de João, e os irmãos fazem isso com muito cuidado, vocês vão perceber, mesmo Cristo sendo Deus, esta submissão que ele tinha ao Pai. Essa submissão que ele tinha ao Pai. Então veja lá o que diz o capítulo 5 e versículo 19 de João. Diz assim: que o Filho, ele é voluntariamente submisso ao Pai. Diz assim: mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Tá? Então a ideia aqui é de submissão. O Jesus estava na sua encarnação submisso, tá, a uma tarefa, a uma visão estabelecida antes da fundação do mundo. Razão pela qual, lá em Isaías 53, versículo 10, diz o seguinte, tá? Assim, que o Senhor propôs, a ideia que vai ter lá, é que o Senhor propôs por Cristo por expiação do pecado. E Cristo, por sua vez, cumpriu satisfatoriamente o seu trabalho. Então, quando você lê Isaías capítulo 11, versículo 10, você vai ter essa ideia, que Deus, o Senhor, propôs por Cristo por expiação, tá? Aquela raiz surgiu como de uma terra seca. E, por sua vez, Cristo cumpriu satisfatoriamente o seu trabalho. O versículo 11 diz assim, que o trabalho da sua alma ele o verá e ficará satisfeito, tá? Essa é a ideia que nós temos, tá? Daí quando nós recorremos
a João, capítulo 8, tá? João, ele descreve aqui qual era a consciência do filho, tá? Nessa perfeita submissão ao Pai, tá? O versículo 28 do capítulo 8 diz o seguinte: E disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 38 desse mesmo capítulo diz assim: Eu falo o que vi junto de meu Pai. O versículo 49 tem uma parte que diz assim: Honro a meu Pai. Tá? E o versículo 44 ele vai complementar a ideia dizendo: E Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual diz que é o vosso Deus. Tá? Então vocês vão perceber que o Senhor Jesus, como humano, ele tinha plena consciência e até mesmo como Deus, tá? Submisso a esta vontade que estava dentro do plano da redenção. Tá? Então a expressão utilizada por Jesus Cristo, meu Pai, se você for catalogar no Evangelho de João, você vai perceber que ela é recorrente, aparece por várias vezes no Evangelho, Jesus chamando Deus de meu Pai. Tá? Então, dentro desta visão, é necessário não perder de vista as características anteriores. O Deus Filho, na encarnação, estava à disposição de uma missão divina. Tá? Então, eu gostaria que vocês anotassem Atos dos Apóstolos 10 e 38 e dessem uma analisada, bem como Filipenses capítulo 2, dos versículos de 6 a 10, para aclarear esta ideia. Tá? Então, vocês vão perceber que quando Paulo ele escreve a sua epístola aos Romanos, ele vai apresentar aqui uma certa ponta de tristeza pela incredulidade de Israel com respeito ao Senhor Jesus. Tá? Quando você lê o capítulo 9 até os versículos 5, tá? Vocês vão perceber esta ideia de João, do apóstolo Paulo, que lá no versículos 4 e 5 do capítulo 9, e gostaria que vocês pudessem ler, lessem pelo menos os primeiros 5 versículos, tá? Os versículos 4 e 5 vai dizer o seguinte: Quem são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, Paulo, ele tinha essa compreensão. Então, quando você lê aquelas referências lá que eu coloquei de Atos 10, 38 e Filipenses 2, de 6 a 10, na visão geral de João, no Evangelho que ele escreveu, você vai ter esta ideia do Cristo que encarnou, mas, ao mesmo tempo, ele é Deus bendito e eternamente. Correto? Avançando aqui para a sexta característica, diz que a presença do Pai no Filho. Tá? Então, a sexta característica deste relacionamento é a presença do Pai com o Filho. Então, é notório, quando nós lemos os evangelhos, principalmente o de João, que Jesus ele usufruía da presença de Deus. O capítulo 8, versículo 29, vai dizer o seguinte: Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus deixa claro nos registros de João que tudo que ele fez e ensinou eram obras do próprio Deus. Todas as palavras que ele, como filho, falou eram palavras de Deus.
rejeitar a Jesus, o Cristo, era também rejeitar a Deus. Seguindo aqui, nós vamos ter a sétima característica, que é a unidade do Pai e do Filho. Tá? Então, eu e o Pai somos um, mas se faço o que não credes, melhor dizendo, diz assim, eu e o Pai somos um. Versículo 38, mas se faço e não me credes, credes nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então a unidade aqui descrita, ela vai ratificar a divindade de Cristo, Filho de Deus, que foi reconhecida pelos seus inimigos e até pelos próprios demônios. Eles reconheciam que Cristo era o Filho de Deus. Então você vai ter aqui no objetivo 3, aquela questão para se descrever o relacionamento entre o crente e o Deus Pai. Então nós vamos perceber, quando nós lemos João 1 e 12 e versículo 13, a ideia está bem clara aqui, a ideia da filiação, que é uma prerrogativa dada por Deus, né? Que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso está implícito na vontade de Deus, ou na ação exclusiva de Deus. O poder de Deus aqui é que torna realidade a filiação. Você tem aqui capacidade divina para fazer, habilidade divina para fazer e as atitudes de Deus para o fazer, a vontade soberana de Deus. Então ao ser humano cabe o quê? Crer, tá? E nesse ato de crer possibilita nascer de Deus, tá? Aqui não há nenhum caminho humano, não há nenhum esforço humano, não há aqui nenhuma questão de descendência, raça, de confissão ou de culto. A misericórdia, a graça e o amor de Deus estão implícitos aqui, tá? Deu-lhes o poder segundo a vontade. O poder é de Deus e a vontade é de Deus. Então o ato poderoso de Deus vai implicar o quê? No milagre da regeneração, onde a pessoa recebe a palavra de Deus, a eterna palavra de Deus encarnada, tá? Que é o próprio Cristo, e aí Cristo, ele transmite esta modalidade de vida que ele tem, que é a vida eterna, que é por meio da regeneração. Então aquele que tem Jesus tem a vida. Jesus ele deixa bem claro, tá? Então você vai perceber estas certezas aqui quando você analisa o Evangelho de João, principalmente no diálogo que Jesus ele teve com o Nicodemos, capítulo 3, esta ideia está explícita. Uma outra coisa que precisamos destacar agora é a teologia do Filho. O objetivo 4, ele procura explicar, tem o objetivo de explicar os conceitos de Jesus como Logos de Deus e o Eu Sou. Tá? É a deidade, a divindade de Cristo. Tá? Então, nesse desdobramento, você vai perceber que há um contraste, você precisa fazer um contraste entre o significado bíblico de Logos para aquilo que a filosofia grega pensava. Então Jesus ele é o Logos de Deus. O Logos na filosofia grega era um termo, tá? Ele estava ligado aos mais importantes pensadores, como o pensamento, a razão, a fala, o poder da retórica, do discurso e do conhecimento. Não era tido como princípio, era tido como princípio e não como pessoa, tá? E quando você pega na teologia de João, Logos é mais uma pessoa do que a palavra, tá? É a ação
do próprio Cristo, tá? Quando você pega o primeiro versículo de João, você tem esta ideia bem explícita. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tá? Então, no Antigo Testamento, o termo ele era usado para descrever uma pessoa e não uma força sustentadora, como os gregos. Tá? Então, o Logos aqui, ele é identificado como o próprio Deus. Tá? Então, é a ideia que nós precisamos fazer esta diferenciação. Como esta palavra ela foi cunhada dentro da teologia bíblica. É a mesma coisa quando você pega a palavra eclésia, como ela foi cunhada dentro do pensamento do próprio Senhor Jesus, quando ele tomou que a reunião dos santos nele, a eclésia que se reúne nele, que sai do mundo para se reunir com ele com objetivos específicos, e não naquele propósito, quando o arauto saía lá em Atenas e convidava a multidão, os cidadãos, para se reunirem nas praças para discutir os problemas da cidade ou da polis. Tá? Então nós precisamos entender como a palavra, teologicamente, ela é cunhada dentro da visão da teologia de João. Tá? Então você tem que ter ideia desses conhecimentos para você fazer a aplicação correta. Tá? Então quando você chega no Logos, no Evangelho de João, tá? Então você precisa listar aqui pelo menos 4 características que são apresentadas aqui no Evangelho. Então, em primeiro lugar, a pré-existência do Logos no Evangelho. Tá? Quando nós pegamos o primeiro versículo de João, a ideia que nós temos ali é como se João ele levantasse ele no tempo, ele levantasse essa cortina do tempo e procurasse olhar para a eternidade, tá? E então ele diz assim, que o Cristo encarnado, que está lá no versículo 14, tá? Ele, no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e dizer que todas as coisas foram feitas por ele. Então, assim, aquele que se apresentou como humano, como ser humano para nós aqui, que tabernaculou entre nós, ele sempre foi Deus. Ele nunca deixou de existir na forma de Deus, tá? Então, no princípio, ele era o Verbo, tá? Então, a ideia que se tem aqui é do princípio absoluto, tá? Que não tem começo, que não tem fim, tá? Não é o princípio criacional, que é aquela ideia que você tem lá em Gênesis 1 e 1 em 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, houve um momento, tá, que esse Deus que é eterno, que não tem começo, não tem fim, ele começou a criar todas as coisas. Então o verbo ou logos aqui é uma identificação de uma pessoa. Por outro lado, você tem o logos na criação, que todas as coisas foram feitas por ele. Você vai ter o logos na preservação pelo logos, ele é o sustentador de todas as coisas. Daí você vê esse Deus que sempre existiu, que por ele que foram criadas todas as coisas e que todas as coisas são preservadas por ele, e de repente ele aparece no nosso meio como um ser humano, né? Como um ser humano. Daí quando você pega essas correspondências em João, você vai ressaltar um pouco essa ideia. Tá? Então você tem em João 1 e 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Melhor dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 1 e 14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Quando você faz uma correspondência entre esses dois versículos, vai ficar assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne.
E o Verbo estava com Deus, e mesmo estando com Deus, ele habitou entre nós. E o Verbo era Deus, cheio de graça e de verdade. Tá? Então nós precisamos ter esta ideia que Cristo, né, quando você levanta essa cortina no tempo e olha, tenta olhar para a eternidade à vista da revelação bíblica, tá? Você vai ter a seguinte ideia, que o Verbo era Deus aqui, significa que é co-igual a Deus, co-eterno e coexistente. Somente Deus existia em um dado momento da eternidade. Deus trouxe à existência o que não existia pelo poder do Verbo. Tá? Então Deus ele é autoexistente, tem a existência em si mesmo, a base da sua eternidade, porque ele sempre existiu. Tá? Então ele estende a sua tenda, o seu tabernáculo, aquele que era desde o princípio, foi feito carne por nós. Aquele que estava com Deus, estava agora doravante entre nós. Aquele que será, aquele que é e que será, se oferece cheio de graça e de verdade. Tá? Então você vai ter aí a ideia da Trindade, tá? Quando você pega o termo Elohim, tá? Você tem também a ideia do Deus único, tá? É uma unidade composta, considerando que Pai, Filho e Espírito Santo, eles é uma única substância, tá? É uma substância que, quando nós analisamos, ela é composta de três pessoas, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente faz isso de maneira para compreender esta revelação. Tá? Daí quando você pega uma outra questão, que é o objetivo 7, quando ele vai se revelar aqui como o Eu Sou, tá? Indica a natureza, tá? No contexto do Evangelho de João, vai indicar aqui a natureza eterna e essencial de Deus e dos seus atributos absolutos. Ele é como era no passado, ele é como é no presente e ele é como é no futuro. Não há, você tem aqui a imensidão de Deus, a infinitude de Deus, a glória de Deus, tá? Você vai perceber que no Evangelho de João, ele faz pelo menos 8 declarações com respeito à sua deidade, né? Quando ele diz lá, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, diz, eu sou antes que Abraão existisse. Essas declarações, elas estão todas contidas no Evangelho de João, e aonde Jesus destaca aí a sua deidade, tá? A sua essência divina e os seus atributos. Quando você pega o momento histórico que Jesus fez essas declarações que nós citamos aqui, tá? Você vai perceber claramente que ele estava revelando seus atributos como Deus também. Tá? Daí você vai colocar a humanidade do Filho, tá? O Evangelho de João ele vai apresentar também alguns aspectos que vai demonstrar, ilustrar a humanidade de Cristo, e que era um grande problema para a teologia da época, principalmente daqueles desvinculados da fé verdadeira, que foi o embrião do que nós chamamos do gnosticismo, misturado ali com o legalismo judeu, tá? Que eles contestavam que o Cristo humano ali fosse Deus, que tinha as mesmas prerrogativas divinas. E nós vamos perceber que dentro dessa visão surgiu mais para frente o gnosticismo
dentro da visão que chamava o docetismo, o Doquem, tá? Que é uma heresia no final do século I, que afirmava que Jesus ele era apenas o humano, tá? E o docetismo é que afirma que como o corpo de Cristo era um fantasma, né? E os seus sofrimentos e morte foram meras aparência. Então, dentro dessa filosofia, chegou um momento em que eles diziam que Jesus ele era humano, filho de José e Maria, e o Cristo que era divino, e que no momento do batismo de Jesus por João, é que o divino veio, tá? E ficou com ele três anos e durante o ministério terreno, que antes do Cristo morrer na cruz do Calvário, o divino sobe, sai dele e só morre ali o humano, tá? Então nós vamos perceber que quando nós olhamos para o Evangelho de João, João apresentou ali algumas características, tá? Da humanidade de Jesus, tá? Então quando você pega João 4, versículos 6 e 7, Jesus teve sede, no versículo 4 e 6 também ele teve cansaço, Jesus teve emoções humanas quando ele chorou diante do túmulo de Lázaro, tá? E que Jesus tinha um senso humano, quando você lê 21 e 5, tá? Além das outras referências contidas nos evangelhos sinóticos, que você vai perceber isso de forma nítida. Daí depois nós temos aí a teologia do Espírito Santo, tá? Então nós temos que procurar descrever aqui qual é o relação, como João ele mostra o Espírito Santo e o relacionamento dele com o crente e o mundo, tá? Entre o crente e o mundo. Os sinóticos apresentam muito claramente o relacionamento do Espírito Santo com Cristo durante o ministério terreno. E agora João procura mostrar aqui o relacionamento do Espírito com o crente e o mundo, tá? Então você vai ter a ideia, assim, o Espírito Santo e o Redentor, tá? João 1,33, você tem o seguinte: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então você tem a atividade do Espírito Santo no ministério do Messias, o Espírito do Redentor, tá? Você tem aqui, indicava que Jesus era o Messias, tá? Descer e repousar, habitou, conduziu Jesus em todo o seu ministério, tá? Então você tem a mensagem do Espírito Santo, que é uma mensagem vivificante. A palavra de Jesus é espírito e vida, tá? Então a transformação da regeneração, ela é processada pelo ato do Espírito Santo na vida da pessoa. Você tem o testemunho redentor, ou seja, que um dos propósitos do Espírito Santo é testificar e de glorificar a Cristo. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Tá? Então, uma das missões do Espírito Santo no contexto da igreja é testificar do Pai. E por outro lado, é glorificá-lo. 16 e 14 vai dizer o seguinte: e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo-á de anunciar. Tá? Então, é por isso quando você, no desdobro da teologia paulina, quando ele vai falar sobre os dons espirituais e os ministérios, tá? É uma ação do Espírito Santo, tá? Então, o ministério do Espírito Santo na vida do crente, começando no Espírito, tá? A experiência pessoal de uma purificação espiritual ministrada pelo Espírito Santo, tá? Aí a vida, ela continua no Espírito. Toda a carreira cristã, ela é administrada por ele, o Espírito Santo.
ele é quem capacita o salvo a andar no caminho que é Cristo, tá? Então o Espírito Santo, ele aqui é o paracleto, o chamado para ficar ao lado de alguém para o que precisar, para prestar o devido socorro. Também ele é visto como advogado de defesa e também o Espírito da verdade. Então, o crente redimido, tá? Quando você pega lá João 14, 17, João 14 e 16, tá? Você vai destacar aqui alguns verbos, tá? Que é o verbo conhecer, habitar, estar e guiar. Ou seja, quem conhece o Espírito Santo é habitado pelo Espírito Santo. E aí tem a estadia do Espírito Santo. O Espírito Santo estar significa que nós não somos simplesmente uma habitação. Pois existem pessoas que têm uma habitação, ele tem 2, 3 casas, diz, olha, eu tenho 4 habitações ou 4 casas, mas eu só estou em uma, tá? Então, quando você tem esta ideia que nós somos habitação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele está, tá? Está residindo em nós e atuando por nós e, consequentemente, a nossa vida ela é guiada pelo Espírito Santo, tá? Então aí nós recorremos ao último objetivo, que é a relação do Espírito Santo com o mundo. Então, nos evangelhos você vê o Espírito Santo em relação a Cristo, o Espírito Santo em relação ao crente e agora o Espírito Santo em relação ao mundo, tá? Então, nós temos aqui pelo menos 3 convicções ou os convencimentos, o verdadeiro caráter e conduta do Espírito Santo, exercendo como advogado, considerando o descrente como errado, tá? Então ele precisa ser, ele tem a acusação, tá? E ele precisa convencê-lo à vista da mensagem do Evangelho, que ele precisa se arrepender dos pecados e mudar de vida, senão ele continua sob condenação, que o Evangelho de João é bem claro sobre isso. Então, o Espírito Santo convence do mundo, tá? A base do pecado é a recusa de Jesus, tá? Desrespeito a Cristo, convence da justiça, tá? A base da justiça é Jesus, refere-se à sua ressurreição. Se a pessoa crê, ele pode ser declarado justo diante de Deus, e convence do juízo, ou seja, a derrota de Satanás ocorreu na cruz do Calvário. Então, nenhuma condenação há mais para aquele que está em Cristo Jesus. Então, esta é a ideia geral que nós temos neste evangelho, tá? E eu espero que os irmãos desdobrem para o melhor aproveitamento desta lição ou do evangelho ou da teologia dentro do evangelho de João. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.